O universo não é vazio. Ele é tecido. Um tecido invisível feito de espaço e tempo, que se curva, se estica e, em casos extremos, parece quase se romper. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu, uma pergunta ecoa no silêncio cósmico. O que acontece quando a gravidade vence tudo? É nesse limite que surgem os buracos negros e também os mitos que os cercam. Por muito tempo, a imaginação popular misturou conceitos. Buracos negros foram tratados como portais, atalhos, passagens para outros lugares do universo. Mas quando a ciência observa com cuidado, a realidade se mostra mais simples e muito mais profunda. Um buraco negro não é um buraco de minhoca, e entender essa diferença é essencial para compreender como o universo realmente funciona. Um buraco negro nasce da morte. Quando uma estrela extremamente massiva esgota seu combustível, não há mais força capaz de sustentar seu próprio peso. Ela colapsa. A matéria é comprimida de forma brutal e a gravidade se torna tão intensa que o espaço-tempo se fecha sobre si mesmo. Forma-se então o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Depois dele, não importa o que você seja, partícula, planeta ou luz, nada escapa. E aqui está um ponto fundamental. Tudo o que entra em um buraco negro permanece lá dentro. Isso não é apenas teoria. Nós observamos buracos negros crescendo ao longo do tempo. Eles ganham massa ao absorver gás, poeira, estrelas inteiras. O horizonte de eventos se expande. A influência gravitacional aumenta. Se a matéria estivesse atravessando para outro lugar, se estivesse saindo por algum outro lado, esse crescimento não aconteceria. Mas acontece, de forma consistente e observável. É exatamente por isso que a ideia de um buraco negro como buraco de minhoca começa a ruir. Um buraco de minhoca é algo diferente. Ele não é um objeto observado, mas uma solução matemática das equações da relatividade geral. Seria uma ponte no espaço-tempo, um atalho ligando dois pontos extremamente distantes. Não um fim, mas um caminho. Não um sumidouro, mas uma passagem. O problema é que a própria gravidade que curva o espaço também destrói essa possibilidade. Gravidade extrema não mantém um túnel aberto, ela o fecha. As equações mostram que qualquer buraco de minhoca criado apenas pela gravidade colapsaria instantaneamente, antes que qualquer coisa pudesse atravessá-lo. Para que um buraco de minhoca fosse funcional, algo ainda mais estranho seria necessário. Matéria exótica, energia negativa, uma forma de pressão gravitacional repulsiva. Algo que empurrasse o espaço-tempo para fora, mantendo o túnel aberto. Esse tipo de matéria nunca foi observado em escala macroscópica. Ela só aparece, de forma minúscula e instável, em efeitos quânticos extremamente limitados. E então, surge uma consequência lógica impossível de ignorar. Se um buraco negro fosse a entrada de um buraco de minhoca, deveria existir uma saída. Essa saída se comportaria como um buraco negro reverso, um buraco branco. Um objeto que expele tudo, mas não permite que nada entre. Uma boca de saída do universo. Mas buracos brancos nunca foram observados. Nenhum fenômeno astronômico apresenta esse comportamento. Além disso, eles violam a seta do tempo, desafiam a entropia e são matematicamente instáveis. A própria física parece rejeitar sua existência. Isso fecha o raciocínio de forma quase definitiva. Buracos negros não são portais, não são túneis, não conectam regiões distantes do cosmos. Eles são sumidouros reais de matéria e energia. Mas então surge a pergunta mais profunda de todas. O que acontece com tudo o que cai lá dentro? A relatividade geral fala em singularidade, um ponto de densidade infinita. Mas infinitos costumam ser sinais de falha teórica, não de realidade física. O mais provável é que a singularidade não exista de fato. Ela marca apenas o limite do nosso conhecimento. O que a física moderna suspeita é que toda a matéria colapsa até sua forma mais básica possível. Não átomos, não partículas, mas campos quânticos em estados extremos, comprimidos além de qualquer escala que conseguimos descrever.
A matéria não é destruída, ela é transformada. A massa permanece. O buraco negro cresce. A informação, segundo a mecânica quântica, não pode simplesmente desaparecer. Ela deve estar codificada de alguma forma, talvez no horizonte de eventos, talvez espalhada em correlações quânticas sutis, talvez liberada lentamente ao longo de trilhões de anos pela radiação de Hawking. Nada reaparece em outro ponto do universo. Nada é expelido como um reflexo invertido da realidade. Não existe uma boca de saída observável. No fim, o buraco negro não é um portal para outros mundos. Ele é um portal para os limites da física. Um lembrete silencioso de que o universo ainda guarda segredos que nossas teorias não conseguem tocar. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Não a promessa de fuga, mas o confronto direto com o desconhecido.